Phonics. Está complicada a coisa, hein? Saúl, dá-me licença. É que esta é a terceira vez que eu Esta entro é aqui. Tens certeza que eu posso entrar? Ou tenho que voltar a sair outra vez? três takes para isto, pá, não pode ser. Primeiro era o som que estava em mute, depois era o outro som. Não. Peço imensa desculpa interrompê-lo. Por favor. Não. Isto é... Se nós é a terceira vez que estamos a arrancar este programa, é fruto do seu preciosismo e da sua busca de perfeccionismo técnico para que o nosso programa chegue aos nossos ouvintes com a melhor qualidade. Esse é o que eu espero. O meu amigo não cometeu nenhum erro. Simplesmente houve questões que não estavam bem seteadas. Incrível, pá. E menos mal que me dei conta disto. É o que tu dizes, não é? Ao fim e ao cabo é estar atento a 1000 coisas ao mesmo tempo. Tu estás sempre com o olho no burro e outro no cigarro. Está sempre aqui. Não quero saber quem é o burro e quem é que é o cigarro, mas pronto. Não interessa. Tu estás muito atento. Eu estou atento, pai. Tento estar. Cara amigo, boa noite, bom dia, boa tarde. Como é que está? Poxa, pá, que arranque mais estranho, meu. Há tanto tempo, pronto, já há muito tempo não tínhamos uma destas. Mas conseguimos arrancar. Mas também, se calhar, há uma justificação. O meu amigo mudou aí a posição do estúdio. Mudei o estúdio de orientação, agora está a orientação este. E antes estava a orientação oeste. Exato. E tu, como queres estar atento a tudo o que sucede na zona da Ucrânia e tudo aquilo, não, eu tenho que olhar para o oeste. Sim. Para ver o que é que se passa por ali. O que é que se passa por ali. Mas poxa, pá, esta coisa é o que acontece quando acabas por desligar os cabos todos. Normalmente isto funciona logo à primeira porque está tudo ligado e não toco. Não toca, funciona, não mexe. Funciona, não toca. Mas como tive que desligar absolutamente tudo para poder mexer esta mesa que tem para aí, sei lá, a mesa deve pesar para aí uns 10 quilos e com o material todo em cima deve pesar mais uns 10, outros 10 mais. Claro. E então, olha, foi o que aconteceu. Então o software detecta que essa ligação não existe ou não está feita e muda de forma automática. Então não estava, o nosso programa de gravação não estava a reconhecer o áudio. Mas pronto, lá, terceira. Ok. Mas já estamos aqui. Já estamos aqui. Olha, estamos como eu tinha a contar antes, terceira vez. Hoje foi um dia Conta. Maravilhoso. Foi um dia típico de primavera. Porque tendo em conta todas estas alterações climáticas que estamos a viver, hoje, pelo menos aqui em Madrid, foi um dia absolutamente típico da primavera. Com chuva repentina, sim, sol, depois um bocadinho de vento, frio, fresco, calor, depois aquele ambiente abafado, esse cheirinho, a terra molhada. Fantástico. E foi um dia magnífico. Ainda por cima tive a sorte de pôr recados variados. Tive que andar um bocado na rua. Pá. Foi uma maravilha. Pá. Foi uma maravilha. Diz que um gajo acaba o dia assim meio cansado, porque hoje tive que trabalhar também em casa. Trabalhei das 7 da manhã às 11h30 da manhã. Ok. Então às 11h30 da manhã estava com uma pica dos diabos, porque desde as 6h30 que estava acordado. E fomos às compras, fomos à praça, não sei o quê. E foi isto, sair de casa às 10 para o meio-dia, um sol dos diabos, andámos 200 metros, eu tive que voltar para trás para ir buscar o guarda-chuva. Caiu tipo uma nuvem, porque olhavas para todos os lados, antes que estavas a falar do oeste, olhavas para o norte, céu azul, para o sul, céu azul, este e oeste, céu azul, e olhavas para cima, está bem, que a nuvem está aqui. Estacionou-se ali. Como esta nuvem do Charlie Brown, do Snoopy, não é? Que vai sempre em cima dele. Mas aconteceu uma coisa parecida comigo esta manhã, claro, no momento em que tu estavas na rua, eu estava aqui a meter as coisas todas na varanda para ganhar espaço para fazer aqui este movimento de estúdio e de repente começou a chover e claro, tive que à pressa a correr a meter tudo cá para dentro para que não se molhasse, não é? Estavam as coisas da Olivia lá fora, tudo lá fora, então foi tudo a correr e ele, está a chover, e eu, sim, está a chover, mete tudo cá para dentro. Sim. Mas ainda por cima caiu umas gotas bem grossas, pá, não era desta chuvinha miudinha, era uma chuva destas que molha, a sério. Sim, era uma gota grossa, era uma gota generosa. Sim.
E olha, esta quinta-feira passada foi. Não, esta quinta-feira passada, não, esta sexta-feira que passou. Portanto, hoje estamos a gravar sábado, dia 14 de maio. Ontem, dia 13, no colégio de Olívia festejaram San Isidro. San Isidro. Quando vengas a Madrid, chulapa mia. Eu São os shotis. Eu não gosto, Shotis eu não mais, gosto, eu não gosto destas tradições. mais típicos. Tenho que reconhecer que eu não gosto delas. O palavreado das letras das músicas é bastante antiquado. É que o folclore é o que tem. O folclore é antigo. É antigo. É destas coisas, não é? Sim. Mas pronto. Mas os miúdos divertiram-se e alguns estavam assim um bocado. O que é que está a acontecer? Mas pronto, foi engraçado vê-los. Ali ele levou um vestido que a mãe dela cozeu. Estava lindíssima e acho que se emocionou e tudo quando de manhã experimentou o vestido pela primeira vez, completo, já cozido, já preparado para ser vestido. E acho que ela ficou tão emocionada porque abraçou a mãe dela, mas foi um abraço tão prolongado. Eu fiquei assim a olhar, que estranho. Eu nunca tinha visto a Olivia assim tão emocionada. Não chorou, mas estava emocionada, percebes? Mas estava entusiasmada com fazer parte do grupo, porque sabia que ia estar igual. Claro, foi toda a coisa do vestido, o pentear-se, foi engraçado. Foi giro vê-los. Levava um cravo na cabeça? Sim. Claro. Assim, aqui assim mesmo no meio, depois com o shell assim a tapar-lhe a cabeça. E ela foi engraçado porque ela, ou seja, como é que se chama o traje do. Ou seja, eles vão de chulapo e elas vão de chulapa. Ou chulona. Mas a Olivia decidiu chamar o vestido guapita. Guapita. Muito bem. O vestido é guapita. Tão engraçado, pá, tão engraçado. Ainda deu para tirar umas fotografias lá aos miúdos. Depois alguns pais começaram a pedir para tirar fotografias também, lá, assim, já individuais entre eles, não é? Entre família, duas famílias pediram para tirar. E pá, foi giro, foi emocionante porque foi a primeira vez, depois destes 3 anos, que houve um acontecimento público, com público no colégio, na escola. Claro. Depois parou durante 2 anos. Porque foi exatamente em fevereiro de 2020 que se festejaram os carnavais. Houve desfile de carnaval lá na escola e houve desfile deles também preparado pelas aulas. E, lá, e desde essa altura não houve mais nada. Sim. 2 anos depois, não? Pois eu hoje quando cheguei à praça também estavam todos os... havia música e os senhores que vêm do posto do frango, do posto das aves, não é? Frango, peru e as coisas assim, estavam todos com a boina do chulapo, não é? E os primeiros versos é bonito, que é uma letra de Agustín Lara. Agustín Lara, que era um grande compositor do início do século. Quando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En Chicote, un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. Este é o chotis, e o chotis, que é o baile típico, que diz que se baila no espaço de um azulejo, de uma tijoleira, para melhor, uma baldosa seria uma tijoleira, porque são passos muito curtos, muito agarradinhos, e é ao som do organilho, que são estas caixas de música com manivela, muito típicas de Madrid, não é? Ok. Eu não sei descrever, mas este tipo de... Isto é uma espécie de baile de cortejo, não é? Ou seja, diz-se cortejo? Ou seja, quando sim, o homem tenta... Sim. Diz-se cortejar? Ou... Sim. Ok.
Ah, É que eu estou sim, desabituado, não sabes estou porque é habituado que a eu se estas calhar coisas, também pá. sou muito. Eu acho que sou sensível a estas questões Uhum. do, do folclore, da Sim. etnografia. Uhum. Primeiro porque eu gostava de ter estudado antropologia Uhum. e depois porque o meu pai fez parte do rancho folclórico da terra dele. Uhum. E o rancho Claro. folclórico da Casa do Povo do Cano era muito conceituado, é o único Aham. em Espanha, em Portugal, perdão, que tem o jogo do pau, Ah, que tem uma dança que é o jogo do pau, que se joga, que se dança com os paus, as varas que se utilizavam para apanhar a azeitona, para ok. varejar, não é? E, e há vídeos disso, do rancho folclórico da Casa do Povo. Aliás, o meu pai há uns meses mandou-me um vídeo, Uhum. vídeos de arquivo da RTP, em que o meu pai aparece em Santa Apolónia, com Aham. todos os integrantes do rancho folclórico, antes de apanhar um comboio que iam para um festival em Espanha e posteriormente para a França e posteriormente para a Itália. Isto Pois foi olha, quando no ano de procuras 64, uma coisa qualquer. Aí? quando procuras jogo do pau rancho folclórico, sai-te logo. O primeiro resultado é um vídeo no Vimeo do rancho folclórico da Vila do Cano. Jogo Da do Vila do pau. Cano, claro. É que é o Ah, único, é o único. ok. E era assim, já que trabalho para as paz, rapaz. Tararitati, antigamente não era, Curioso. já não me lembro bem. Yeah. Eu vi a Vila do Cano, Hum. nos anos 80, não me lembro em que ano, Uhum. organizou um festival internacional de rancho folclórico. Ok. Eu lembro-me de ver um rancho folclórico italiano super bonito, Hum. com os estandartes super grandes, em que, tipo majoretes, Uhum. em que numa rua estreita mandavam, que não há ruas largas no Cano, no fim de contas, mas numa rua estreita os gajos mandavam os estandartes super alto, Uhum. com uma precisão e com uma sincronia entre todos, espetacular, foi muito bonito, pá, Yeah. foi muito bonito, sim, sim. E, e depois imagina para o meu pai, Yeah. no ano de 60 ou 62, ou não sei quando é que ele foi, de uma vila do Alentejo, ir para o estrangeiro. Ou seja, Hum. foi uma experiência magnífica. Sim, já falámos disso algumas vezes, não é? Nessa Sim, época, sim, 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 viajar sim, e sim, sim, eram, sim. eu ainda tenho recordes, Recordação. recordação de uma tia minha que fazia a viagem sempre de França Uhum. para Portugal, não é? E lembro-me lembro-me de despedi-la em Santa Apolónia porque tinha sempre medo de que o comboio fosse arrancar a qualquer momento, porque eles, claro, havia sempre aquele movimento das carruagens de certeza que estavam a meter aquelas carruagens com as motoras, não é? Com a Com a automotora. automotora e que de certeza que iam puxar por aquilo e eu estava sempre com aquela sensação de que iam arrancar a qualquer momento, então tinha medo que, que ficássemos lá dentro, mas tenho essas lembranças, pá, de ouvir falar que paravam nas fronteiras, pediam os passaportes, Claro. às vezes tinham que sair do comboio. Tudo assim, pá, era tudo tão diferente, não é? Do que é hoje em dia, estamos tão mal habituados. Não, para nós, há muitos povos que ainda continuam a viver assim. Hum. Há muitos povos que têm as fronteiras duras, que lhes chamam agora, Uhum. não é? Yeah, Que eram os que tínhamos antes, não é? Eu claro. lembro-me de ir a Badajoz e termos que parar e apresentar a cédula de nascimento, Aham. antes de ter o bilhete de identidade, e já contei aqui uma vez a história que eu fui para Badajoz com o meu padrinho, que não foram os meus pais, e Yeah. tiveram aí, o meu padrinho teve aí que subornar o guarda civil e o guarda fiscal, com os repousados que trazíamos de lá, ou seja, que foi, claro, claro, eram aventuras, e tinhas talvez mais a sensação que ias ao estrangeiro, não é? Yeah. Agora atravessas uma fronteira e já está. É diferente, né? Insisto, dentro da Europa, Eu não é? faço, eu faço sempre uma festa quando vejo. Quando atravessamos a linha da fronteira de Portugal para a Espanha e de Espanha para Portugal, faço sempre a Em mesma Badajoz, festa. Sim, no Caia, quando vês o símbolo que diz sim. Portugal ou que diz Espanha, Aham. sempre. Eu e a Lua cantamos o hino, Sim. sim. Quando vemos Portugal, começamos logo os dois a cantar o hino. Hum. Cantamos o hino.
Não reparaste que há uma curiosidade quando, não sei se é de lá para cá, ou seja, de Portugal para a Espanha ou de Espanha para Portugal, que um dos sinais que marca a distância põe 0,9 ou 9, em vez de pôr 1 km, põe 900 metros. Põe 900 metros. Não, mas põe 0,9, não põe 900 metros. É estranhíssimo. 0,9 km. Pois, exato. Claro. Mas isso é super pouco. Nunca tinha visto isso. Não me Agora, lembro. Não me lembro se é de Portugal para a Espanha ou se é de Espanha para Portugal. Mas eu sempre achei curioso essa marcação ali, esse sinal. Eu gosto é de um sinal que há na bomba de gasolina da Galp, na primeira bomba de gasolina portuguesa, quando atravessas a fronteira por Badajoz, que depois, quando sais, para te indicar o caminho, tem um sinal de sentido obrigatório, típico sinal redondo azul, com a seta branca, para a direita, e depois de baixo diz Portugal, que é como quem diz, aqui neste momento estás obrigado a ir para Portugal. É obrigatório ir para Portugal. E as piada é esse, e tirei várias vezes. Ou seja, devo ter 4 ou 5 fotografias desse sinal. Que diz-me tu para que é que eu tenho, mas pronto, cada vez que passo digo, eu acho que não tirei fotografia a isto. Eu acho que isto, claro. Devia ter uma fotografia a isso. Sim. Ainda bem que nós, ainda bem, digo, por não fazer uma contra-programação e não pôr em xeque a nossa audiência, mas ainda bem que nós não emitimos em vivo, não é? Em direto, perdão, porque hoje há um programa que teria provavelmente mais audiência que nós, que é o Festival da Eurovisão, não é? Ok. Mas pronto, nós deixamos que eles transmitam em direto e nós continuamos com o nosso... E nós fazemos o nosso diferido. Exato, nós fazemos o nosso diferido e já está. E vou um bocadinho mais destes shotis que dizia uma parte que tu deves ter ouvido, que é Madrid, 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 pedaço de la Espanha em que nasci. Nunca ouviste isto? Não lembro. Claro. Este sim, isto é quase como estar em Lisboa e dizer um craveiro numa água furtada. Ou seja, o valor simbólico da canção, claro, é esta, não é? Mas essa parte que tu acabas de cantar é continuação do que começaste a... Sim, é continuação, é continuação, sim. Mas que muda o tom, muda a tonalidade. Da primeira para a segunda parte, muda a tonalidade. Pois olha, os miúdos estavam bom, também há que ter em conta que são miúdos de 5, 6 anos, não é? Alguns não sabem bem o que é que estão ali a fazer, outros não querem estar ali, ainda estão nessa fase de certa vergonha, mas pronto, a professora deles também é uma cheerleader, é destas mulheres que têm uma energia incrível. E é um show, está sempre a puxar por eles. E é uma artista do caraças, tem mesmo pinta de ser mete-se mesmo no papel. É muito boa professora e vamos ter, acho que vamos ter, é destas pessoas que ainda bem que se atravessaram pelo caminho, porque eu acho que transmite umas boas bases e eles vão deixar de tê-la porque ela fica até aos 5 anos, não é? 5, 6 anos, e depois eles agora vão passar à primária e deixam de tê-la como professora. Porque ela é professora de infantil. Claro, exato. E a Olivia já vai para a primária. Para a primária, pá. Não é brincadeira nenhuma. Vai, meu. Claro. Incrível. Para a primária. Isso sim que é já um passo importante, hein? Já não é criança, passa a ser menina. E cada vez mais desafiante, pá, é uma coisa espetacular. Cada vez já me começa a perguntar coisas mesmo para porquê que não faz isto assim? E porquê que não já começa a pôr-me em dúvida, percebes? E a pôr-me a apertar-me assim um pouco. E porquê que não fazemos as coisas desta maneira? E porquê que não se... É a idade dos porquês. Sim. Não é? E também. Não, claro. E já se começa a mas também já é a idade das sugestões, não é? Claro. Porquê que não fazemos assim? Exato. Já não é porquê que se faz assim, ela já apresenta uma solução. Sim. Porquê que não fazemos assim? E tenta negociar à brava, especialmente quando é para ver
algum vídeo. Nós temos isso muito, muito capado. A questão dos vídeos. Porque é certo que eu cometi bastantes erros nisso, naquela de às vezes de chegar cansado e de meter lá a ver um vídeo para também ter algum bocado de descanso e tal. Mas já deixei de fazer isso e claro, e ela gostou essa transição, não é? Estava habituada que a minha casa via, em casa da mãe não via, ou via de vez em quando, via menos. Depois chegou a dizer, mas em casa do papai eu vejo, então tivemos que reajustar, claro, tivemos que realinhar as nossas prioridades. Desculpa. E agora já não vê. Eu já sou disciplinado o suficiente para que isso já não aconteça. E claro, mas a pequenita sofre com isso porque está todo o tempo todo a querer puxar a corda. Posso ver vídeos? Mas é só um vídeo, é só um bocadinho, é só metade da metade, é só até aqui, Mas visceral, percebes? Aquilo é uma coisa. E claro, para mim eu tenho já marcado sextas-feiras à tarde, é quando ela já pode começar a ver alguma coisa, porque depois no dia a seguir já não tem escola, então aí já relaxo um pouco, mas pouco tempo, percebes? Não aí 30, curioso, 40 minutos. Curioso, porque isso para mim já é muito longínquo, não é? E com muitas diferenças, porque foi há 10 anos. Claro. O que tu estás a falar, o que tu estás a viver agora, eu vivi há 10 anos. E nunca havia, por exemplo, no que tu falavas, não havia esse suporte tecnológico. Claro. A parte que não havia esse suporte tecnológico, também não havia da minha parte, provavelmente, talvez até houvesse algum suporte tecnológico, mas da minha parte não havia o controle dessa tecnologia para poder brindar a Lua com esse tipo de entretenimento. E há pouco tempo a Lua recuperou uns livros. Tu lembras destes livros que tu abres e que tridimensionais? Sim. Ou seja, que tu abres, não é? E depois em papel, obviamente, e desprega-se assim uma cidade, uma selva. Sim. E ela tinha uma data, fizemos uma coleção dessa, que não sei se isso até nem vinha com um jornal, uma coisa qualquer. Acho que isso vinha com um jornal, que vem a história e depois tem 6 ou 7 páginas de história, de conto, e depois dois cenários que se abrem, não é? E a Lua é muito, já disse várias vezes, é muito reciclar e de desprender-se das coisas, não sei o quê, mas para ela foi difícil desprender-se desses livros. E disse, estes livros, pá, mas pronto, vou dá-los aos meus primos porque sei que eles são cuidadosos e vão cuidar, e os miúdos adoram aquilo, os de Barcelona. E a Lua passava horas com esses livros, de ver e tocar, e se calhar aí foi quando, por causa desses livros, aprendeu a ser cuidadosa com as coisas delicadas, não é? Porque, claro, esses livros são bastante delicados, não é? Porque se tu não os cuidas, aquilo começa-se a partir, a rasgar o papel, muito fino, não é? Claro. E havia cenas muitas vezes do deserto, da selva, do castelo. Era giro, era curioso isso. Mas pronto, isto tudo para explicar as vivências, não é? Que são diferentes, não é? O que tu estás a viver agora, para mim, já são longínquas, tão longínquas que, claro, que a minha filha tem 16 anos e já falámos disso várias vezes, não é? Da independência, não é? Que também ajuda quando os filhos chega um momento em que alcançam uma independência, os pais recuperam parte da independência que em algum momento tiveram, não é? Sim. Porque agora já podemos sair sem ter que estar a telefonar a alguém para que venha tomar conta dela. Claro. Acho que seria uma contrapartida, não é? Sim. Então assim não, já é, ok. Não, vão vocês que eu fico. Não, vão vocês que eu faço o almoço. Amanhã, por exemplo, vamos almoçar com os amigos e ela fica em casa.
também porque tens que estudar, que na próxima semana são os testes finais e não sei o quê, e anda aí toda atarefada Hum. e a trabalhar muito, anda bem, mas também anda já a pensar que É, na próxima sexta-feira vai ser uma festa da Romba, porque acaba o ano escolar yeah, praticamente, né? yeah, yeah. E era isso que eu te ia perguntar, porque na semana passada falaste-me da experiência que ela teve. Não sei se queres partilhar isso ou não, mas contaste-me que ela se divertiu imenso neste. Sim, no sábado passado. Sim, 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 sim. sim, 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 sim. No sábado passado há um amigo nosso e companheiro de trabalho da Montse, que é o Ramon Freixa, Uhum. e o Ramon Freixa tem um restaurante com 2 estrelas Michelin Aham. aqui em Madrid. E o Ramon conhece a Lua desde que nasceu, aliás, desde que nasceu, porque acho que não sei se foi a segunda ou a terceira pessoa Hum. que chegou à maternidade para conhecê-la. E sim, temos relação, obviamente, não é? Com ele. E ele, sabendo que a Lua é uma miúda muito manual e que gosta de conhecer e de Aham. aprender, depois faz os 8 dias, prévio a essa semana intensa de começar a estudar por causa dos testes, disse-lhe se ela queria ir ao serviço da hora do almoço para estar lá e ajudar Aham. e ver como é. Porque, claro, uma cozinha de um restaurante destes não tem nada a ver com uma cozinha normal, aquilo parece um laboratório, Yeah. ou seja, há um silêncio e uma sincronização e uma preparação e um método e uma limpeza Uhum. e que não tem a ver com o que é uma cozinha típica de um restaurante típico, obviamente, porque são restaurantes de outro nível. Uhum. Não é que sejam melhores ou piores, mas é outro formato de hotelaria, já está, é assim, Uhum. não é? E qual foi a nossa surpresa quando ela nos telefonou? Ela inicialmente era para ir das 10 da manhã às 5 da tarde, Uhum. porque é esse o período, não é, da hora do almoço, e às 4h30 telefona-nos a dizer, olha, nada, façam-me um favor, passem por aqui, que eu deixei uns apontamentos em casa e eu fico para o serviço de jantar também, Uhum. que começamos às 7h30, 7h30, 8, então nesse tempo morto aí, eu fico aqui a estudar. Ainda por cima o restaurante está num hotel um hotel de luxo, Aham. numa zona super bonita, ali na Milha de Ouro, Uhum. na Calha Cláudio Coelho, no hotel único. Uhum. E até ela disse, não, pus-me aqui no jardim, a tomar sol e tal, e a estudar. E então foi isso, pá, foi uma experiência que ela veio absolutamente maravilhada, que ela já tinha ido uma vez, mas tinha ido com 14 anos, precisamente no fim de semana anterior Ah, à pandemia e bom. ao confinamento. E então, claro, teve que interromper, mas Yeah. é o que ela diz, pá, de pensar que eu já podia se calhar ter 2 anos de experiência nisto. Mas pronto, Com veio, 14 anos, meu. claro, Incrível, não é? claro. Em algumas coisas eu considero, Aham. e não digo isto com orgulho de pai ou estar aqui com perdão da palavra a cagar postas de pescada, Hum. mas tu sabes que tu conheces a Lua também e Sim. a nossa vida, desde que ela nasceu. Em algumas coisas a Lua tem sido precoce, não é? Hum. Porque com 12 anos foi estudar para Portugal um ano. Aliás, alguns amigos e família, dizem, "Pá, não Uhum. será muito nova, não será muito pequenina." Hum. E nós entendemos que não, e ela estava de acordo, embora, obviamente, com 12 anos foi uma decisão mais bem tomada pelos pais, não tanto como por ela, mas ela Uhum. estava receptiva. Mas estava receptiva e nós também estávamos descansados, porque ela não foi ficar numa residência, não foi Claro. ficar com pessoas estranhas, ela foi ficar com os avós e com a tia. Quer Uhum. dizer, ela estava em família e Hum. adaptou-se super bem, e já falámos várias vezes desta experiência. Em relação, voltando à experiência do sábado passado, veio fascinada, Hugo, sobretudo pela experiência sensorial, Claro. de provar ingredientes, de Yeah. provar produtos que obviamente nós em casa não temos. Uhum. Ah, e, e estava, e veio fascinada, fascinada. E nada, e foi bom para ela, e depois fomos lá Ela buscá-la ela às tinha, 11h30 da noite. ela tinha outra referência, ou seja, ela já tinha visto, por exemplo, o sítio onde a Monça trabalha. Sim, Claro. sim, a Lua, a gente costuma dizer na brincadeira que a Lua fez os trabalhos de casa no hipódromo, na Casa América, não, mas no Yeah. hipódromo da Sarsuela, no Museu do Prado, no Teatro Real, ou seja,
A Lua... Claro, por isso é que eu agora estou a pensar nisso, que realmente ela tem muita exposição e tem muita referência sobre isso. Claro. E claro, para ela, ou seja, já entende diferenças a nível de diferentes níveis, não é? De cozinhas, de especialidade. Aliás, há pouco tempo, uma prima da Lua, que é uma miúda que tem 30 e tal anos, vive em Granada e veio a Madrid. Veio a Madrid por uma questão de trabalho e encontramos-nos e fomos almoçar. E isto tudo para falar das referências e do gosto, não é? Não será prima influencer? Sim. É a influencer, exatamente. A Mireia. Comecei a segui-la. A Mireia. E, por exemplo, a Mireia pois está acostumada a comer a carne de vaca bem passada. Não é? E antigamente, digamos, apreciava-se a carne dessa maneira, e ainda há muitas pessoas que apreciam a carne de vaca muito, muito passada. Eu, obviamente, com a minha experiência em hotelaria há mais de 20 anos, foi ainda no Hotel de Sheraton que eu comecei a ver que havia pessoas que a carne, apreciavam a carne selada, não é? Como se diz, selada, ou seja, toda ela bem tostada por fora, mas por dentro quase crua. E a Lua come a carne assim, mas desde muito pequenina. E a prima surpreendeu-se: mas tu comes a carne praticamente crua? Mas é normal, quer dizer, são os gostos e são as exposições a que uma pessoa se submete, não é? Submete, já está, e uma pessoa vai aprendendo. Claro, a Lua, por exemplo, um ingrediente que é bastante forte, que é a trufa. A Lua gosta de trufa, no entanto, deram-lhe a provar um caviar, que é uma loucura de caviar. Não gosto do caviar. Está a perceber? E depois, por exemplo, experimentou uma ervilha, que é ervilha lágrima. Alguma vez ouviste falar de ervilha lágrima? Não. Se vais à procura na internet, é um produto absolutamente delicatessen. Sim? Não sei se 200 e tal euros o quilo, não é? Posso? Claro, é uma coisa, e eu não sei se isso está alterado geneticamente ou se é naturalmente assim. E é uma ervilha que não é redonda, é como se fosse uma lágrima mesmo, tem assim um rabinho, não é? Acaba por ter um rabinho. Pois ela experimentou essa, porque ainda por cima o Ramon estimula muito, não é? Dá-lhe a provar. Tu experimenta, prova, come, sente, não sei o que, ele também é todo... É um homem que a sua cozinha, bem, no fim de contas, estes restaurantes, este tipo de restaurantes, jogam com todos os sentidos, não é? Claro. E, por exemplo, ele tem um serviço de louça absolutamente magnífico. Você tem uns pratos, uns copos, uns talheres, uma montagem de mesa e o próprio restaurante, todo ele é uma coisa super, super bonita. E, porque aí entra tudo, não é? Não é só a questão gastronómica, a questão estética, o show-off, claro, no fim de contas, não é? Não, as pessoas então, que visitam sítios assim e que dão valor a isso, dão-se conta desta, porque senão não se fazia isto, não é? E ajuda, o que tu falavas antes dos sentidos, ajuda, potencia ainda mais o sentido, não é? Da pessoa que está a beber vinho num copo com uma sensação de o agarrar, até o toque na boca. Os talheres, os pratos, tudo serve para estimular os sentidos, não é? E o visual, claro, joga muito o visual também. Claro. Joga muito o visual. Sim. E diz. Não, é isso. Eu sou mais consciente bom, estou mais exposto a isso agora, não é? Porque nós também, onde eu trabalho, temos cuidados em certos aspectos com o visual, não é? Obviamente não no nível, não é neste nível, não é? Nem é comparável, mas... Não, mas é comparável. Eu não te digo que seja comparável para contrariar, mas é comparável. Porque tu vais a uma cafetaria, porque tu trabalhas numa cafetaria, não é? Ok. Certo. Tu vais a uma cafetaria que provavelmente usa as mesmas matérias-primas, oferece o mesmo, mas não com o cuidado que oferece a tua. É assim, pá. Sim. É isso. E há cafetarias que continuam a apostar
pelo coração congelado, já está. E se calhar, com muito pouca diferença de custo, poderiam oferecer um produto muito melhor, com um custo provavelmente superior, mas que não sentiam e que provavelmente iam notar a diferença, porque muitas vezes o público, as pessoas dizem, não, é que as pessoas estão acostumadas a isto. Não, as pessoas estão acostumadas ao que lhe dão. Se lhe dão uma coisa diferente, o público acostuma-se a uma coisa diferente. É curioso que tu digas isso, porque eu às vezes penso, especialmente quando alguém pede uma coisa que habitualmente estão habituadas a comer noutro sítio, se calhar com outra apresentação, e alguma vez tenho essa sensação de que quando chego com as bandejas à mesa e os clientes ficam a olhar para aquilo e pensar o que é isto, porque não estavam para nada à espera, claro, da forma como nós servimos, não é? Desse cuidado na apresentação, Claro, dessa posição que não é só meter a comida no prato, claro. deixa meter a comida no prato Não. desta maneira, para que vejam. Claro, uma das coisas que me surpreendeu, lembras quando eu trabalhei também nos inícios desse restaurante, o Diverso, Sim. Que é o único restaurante em Madrid agora, com 3 estrelas Michelin, eu aí conheci e rompeu-se muito dos meus estereotipos, né? Porque eu pensava, quem vai a restaurantes de estrelas Michelin são pessoas ricas, não é? Obviamente, a grande maioria do cliente e da clientela desse tipo de restaurantes são pessoas com poder aquisitivo importante, obviamente. Claro. Mas eu conheci um tipo de pessoas absolutamente extraordinário, que é, e não vou estar aqui outra vez com a história da classe operária, mas é assim. Ou seja, eu conheci um casal e a partir daí conheci mais casais, coincidiu que eram casais, que faziam um sacrifício e que não era um sacrifício, que era dizer, olha, nós em vez de irmos 3 semanas de férias à praia, fazemos um planning no início do ano e diz, ok, podemos ir, em vez de irmos 21 dias à praia, vamos 10. E os outros 21 dias, e os outros 11 dias, ficamos aqui em casa, damos uma volta mais perto, que não implique tanto custo, e esse dinheiro que seria para pagar o apartamento na praia, nós dedicamos-lo para ir a 2 ou 3 restaurantes durante o ano, como dizem aqui em Espanha, a pegar-nos um homenagem. E no fim de contas, o que é que eles fazem? Cada vez que vão, 150 euros para cada um, 300 euros. Que quem nos estiver a ouvir diz, porra, para pagar 300 euros para comer, efetivamente, mas há pessoas que gostam disso, há pessoas que pagam 150 euros para ver um determinado concerto. Bom, não sei se sabes que o C. Tangana, os bilhetes para ir ver um concerto deles são 250, 300 euros. A Rosalía acho que são 500 euros para ir ver um concerto dela. Fantástico. E quem queira, que pague e que os vá ver. E o mesmo acontece com estas pessoas. E então, eu dou muito valor a essas pessoas. E sabes uma coisa? A maioria dos cozinheiros dão muito valor a essas pessoas, porque essas pessoas são realmente apreciadoras do trabalho e da arte dos próprios cozinheiros. Porque muitas pessoas vão porque têm um poder aquisitivo. É tal história do sofá, não é? Que eu já contei. Um gajo tem muita guita, compra o sofá e tal, mas um gajo tem menos guita, pois pensa melhor até comprar o sofá adequado. Pois isto é o mesmo. E há pessoas que vão e dizem, quanto é que é? Ok, perfeito. Em vez de pagarmos 900 euros num apartamento para ir passar umas férias, nós vamos utilizar esses 900 euros para ir a uma... E nesse dia, pois, para eles é uma festa. Claro. Talvez seja uma coisa mais efímera. Bem, tudo é efímero na vida, obviamente. É mais... é mais breve, digamos assim, mas é um prazer, pá. Poder beber uma boa garrafa de vinho e 2 menus e já está. Eu talvez esteja um pouco agarrado à minha situação económica, talvez seja por aí, porque eu não consigo pagar tanta quantidade por uma refeição, percebes? Para mim, ir a um sítio assim, se calhar se eu estivesse noutras condições e ganhasse bem e não tivesse problemas de dinheiro, talvez isso não fosse um problema, mas... Acho que isso vai mais pelos gostos, Hugo. Yeah. Eu referia-me um pouco mais a isso. São gostos, mano. Não te sei dizer. A mim, quando penso nisso, entro em conflito porque
Porque penso nisso, não é? Ou seja, eu sei que posso ter experiências muito boas em restaurantes mais acessíveis a nível económico, mas não sei, também não posso dizer, como nunca tive uma experiência de comer num restaurante tão caro, não te posso dizer que esse dinheiro, essa quantidade adicional vale a pena, percebes? É tudo. Eu acho que isso tem a ver com os gostos e com o estar, com o sentir-se bem em gastar o dinheiro no que realmente te apaixona e que tu gostas. Por exemplo, demos este exemplo das pessoas que gastam 150 euros para ir comer a um restaurante. E que tem um ordenado normal. Não está, porque neste país há milhões de pessoas e milhões de casais de classe operária que gastam 900 euros num apartamento nas férias. Sim. Não é? E há pessoas que dizem, não, eu não gasto esses 900, gasto aqui. E quantas pessoas compram, que são fanáticas pelos ténis, ainda por cima é uma coisa que está de moda nos últimos anos, os colecionistas, não é? Sim. E há pessoas que têm um ordenado de 1.400 ou 1.500 euros e se calhar por ano compram 3 ou 4 ténis de 250 euros cada um, porque são peças de coleção. Está a perceber? Ou seja, tem tudo a ver com os gostos. Vejo, por exemplo, há uma coisa que eu me lembro, voltei agora, que sempre me pareceu um gasto exorbitado, uma coisa impressionante. Quando eu vivia em Santa Clara, havia um homem que era adepto, eu não sei, nunca conhecia, nem sabia onde é que aquele homem vivia, nem nada, mas aquele homem era adepto ao aeromodelismo. Ok. E ele ia para a zona do Panteão, não treinar com o avião, mas ia fazer os ajustes, ou não sei como é que se chama, ao motor do avião no Panteão. Porque era uma zona aberta, onde ele podia fazer barulho, e então o que ele fazia era agarrava no motor do avião, aparafusava uma tábua para estar Fixo. Agarrado, não é? Fixo. Com um frasquinho de gasolina e o gajo estava ali um bom bocado. E um dia aproximei e perguntei, isso é o quê? Não, isto é um motor de um avião. Então, porque eu é que faço tudo, não é? Então estou a arranjar o motor, então venho aqui para experimentar. E então quando vejo que já está afinado, que já está no ponto perfeito, meto no avião outra vez e vou, não sei se ele me disse onde é que ia experimentar o avião, mas quer dizer, onde é que eu quero chegar? Isso é um hobby caríssimo. Sim. Eu lembro-me de haver, mas vês, é curioso. E eu sempre pensei, e o meu pai uma vez respondeu, no Centro Comercial da Portela, quando os meus pais foram viver para a Portela, os meus pais foram viver para a Portela em 1990, ou seja, há 32 anos, não é? Já nesse centro comercial havia, quando eu lá cheguei, uma loja de aeromodelismo e modelismo em geral, com carros, barcos e aviões, ou seja, terra, mar e ar. Hugo, essa loja mantém-se lá. E eu uma vez disse, como é que uma loja destas se mantém aqui? E o meu pai respondeu, tu não tens dinheiro para comprá-la, nem gosto para isto. Mas há pessoas que sim, e se calhar aqui neste bairro, mais. Ou se calhar, vá-se lá saber se não é também já... tornou-se numa loja de referência é isso que para eu ia toda a dizer. zona oeste de Exatamente. Lisboa, por exemplo. O pessoal de Loures vai aí. Tu falas de aeromodelismo e toda a gente sabe que aquela é a loja onde comprar material, não é? Exatamente. Ou seja, essa pessoa se calhar não tem que ir. Exatamente. E é uma loja pequenina que está sempre aberta. Isso era como aqui havia aqui uma rua também que antigamente era muito conhecida por vender, porque havia lojas tras loja de eletrónica. Calha Barquilho. Exatamente, essa Barquilho, loja. mas continua a ser. Já não tanto. Já não é? Já não tanto, porque já muitas lojas tiveram que fechar. Pelo comércio online, não é? Mas toda a gente na altura, quando eu cheguei à Espanha, toda a gente falava-me disso. Quando queres eletrónica, vais à Calha Barquilho. Mas houve. As rádios iam à Calha Barquilho comprar o material. E eu, não sei se tu te lembras, mas quando foi isto de eu comprar o microfone, eu disse, vou à Calha Barquilho a ver microfones. E tu disseste, Calha Barquilho para quê? Amazon? Então tu fizeste o pedido e eu fui à Baraja buscar a coisa. Mas eu ia aí, e há pouco tempo eu fui à Calha Barquilho buscar qualquer coisa. Comprar qualquer coisa e era para o trabalho da Montse, mas não sei o que era.
Agora não me lembro. Não sei, qualquer coisa. Qualquer coisa, não sei se era. Não sei. A verdade é que não me lembro o que era. Mas ainda tem alguma coisa aí. Já não tem muito, obviamente. Não, Sim, porque era uma também referência. as coisas já se digitalizaram de tal forma que antigamente esta gente vendia os transistores e todos os componentes que tu podias abrir. E as bobines e tudo isso, não é? Claro, e resistências e não sei o que mais. Claro. E agora hoje em dia está tudo tão fechado, nos ecossistemas dos produtos que se vendem, tudo tão fechado que esta gente vai acabar por perder eventualmente os trabalhos, porque não são mesmo que quisessem adaptar-se, não terão acesso aos mesmos componentes porque estão limitados, nem sequer têm acesso a elas. Eu não sei. Sabes que há um grande movimento, acho que já te falei disto, Right to Repair. Há um grande movimento nos Estados Unidos sobre isto. Sim. E que vai contra da obsolescência adquirida e dessas coisas todas. Programada, não adquirida. Programada, exato. Mas tem mais, vai também em contra de que as próprias marcas, quando lançam produtos, cada vez fazem que seja mais complicado, constroem os produtos de tal maneira, tão fechados, que faz quase que impossibilita qualquer tipo de tentativa de reparação. E se conseguires abrir, e se conseguires detectar o erro, estou a falar concretamente, por exemplo, de um portátil, de um computador, de uma marca bem conhecida. Olha, hoje comprei maçãs na praça. Sim, exato. Sim. Estavam boas? Ainda não experimentei. Havia alguma Tenho que abri-la. Tenho que abri-la para comê-la. E descascá-la. Eu sou alérgico à pele. Espero que não encontres nenhuma podre. E esta marca bem conhecida faz ou já implementou sistemas que, se tu manipulas um microchip, pode eventualmente o que eles chamam, ou seja, a tradução literal seria vá para a merda, que já não há nada a fazer. Ou seja, basicamente deixa inutilizado o produto, ou seja, deixas de poder inutilizá-lo, apaga-se toda a informação, deixa de funcionar. Ou seja, a expressão em inglês é brick. Brick é, como é que se diz o tijolo? O tijolo, não me lembro da maldita palavra. Ou seja, fica um tijolo, aquele pedaço de equipamento que custa 2.000 euros, transforma-se num pedaço de tijolo. E totalmente inutilizado, inutilizável e irreparável. E não podes reparar. Em La Calle Cardenal Silício, em Madrid, há uma boa, que está em Prosperidade, no bairro da Prosperidade, há uma boa casa de reparação de eletrodomésticos. Pensavas que me ias dizer uma boa frutaria. Não, frutaria, é difícil encontrar uma frutaria boa. Havia uma frutaria, eu ia a uma frutaria para... Alguma vez te falei na frutaria do Aurélio? Possivelmente, sei lá, se calhar não. Estava na Praça das Ventas, Sim. E o senhor tinha era ele e o filho. O filho era engenheiro naval, novinho, rapaz novo, e de vez em quando não tinha trabalho fixo, e de vez em quando estava, de vez em quando não estava, e era um fruteiro absolutamente extraordinário, um gajo que era fruta quase, era quase gourmet. Era um posto pequenininho e só vendia produtos de temporada. Já está. Ou seja, tu em junho não tinhas laranjas, obviamente, porque não há laranjas em junho, não é? Mas tu compravas a fruta que comprasses, tu chegavas a casa e comias a fruta. Não é esta coisa que tu vais comprar fruta e dizes, olha que tal, como é que estão as peras e tal, estão boas, mas dê-lhe mais 2 ou 3 dias porque ainda está um bocadinho. Não. Ele vendia, e então ele dizia-te, tu ias e dizia, dê-me 5 peras, vais comer peras todos os dias? Não. Vai mais alguém comer peras em casa? Não, leva 2. Claro, era assim. E quando chegavas às vezes estava a ler. Era um gajo super culto, falava muito com ele de cinema, mas o gajo a trabalhar, a falar com todas as pessoas, meu. E não parava. Pois esse senhor, pouco antes da pandemia, traspassou o posto de fruta
para cuidar da mãe dele. Oh. Posso? Eu fui lá um dia, ele disse, epá, hoje é o último dia. Oh. É o último dia? Oh. Sim. Então, mas vai-se reformar e tal? Não. Vou deixar isto para tomar conta da minha mãe. Oh. Um gajo impecável. Posso? Um homem impecável. Um homem que vendia rúcula e Uhum. agriões Uhum. avulso. Tu vais a uma praça em Madrid, Uhum. a uma praça normal, não digo ao mercado de Chamartín ou ao mercado do bairro de Salamanca, não. Tu vais a um mercado normal e não compras agriões e rúcula, a não ser que seja em bolsa de plástico. Yeah. Já. Este tinha umas caixas de esferovite super grandes, Uhum. ele vendia os agriões e a rúcula avulso. Oh, wow. E natural, super natural desta rúcula que pica mesmo. Uhum. A melhor rúcula que eu comi foi na Inglaterra, vê bem. Oh, curioso. Também em Cambridge, Uhum. onde íamos, que era eu já te disse, que era uma vila agrícola, vendiam avulso também. Uhum. E cultivada ali na zona, que era uma zona de muitos morangos. É curioso essa combinação da rúcula com o agrião, porque aliás, tu vais ao supermercado e até é muito habitual ver, hoje mesmo Juntas. comprei Exato. um saco de agrião e Claro, ou seja, agrião é o que eles chamam de canónigo. claro. Ok, Sim. ok. Sim, sim. E agora o que está em temporada também, mas não sei como é que se chama. Ai, sim, já sei como é que se chama em espanhol, mas não me lembro agora. A minha mãe contou-me no outro dia que comeu, porque também foram ao Cano, Uhum. e o meu primo, o meu tio Zé Eduardo gostava muito. Baldoregas. Baldoregas ou balderuegas? Não Tu faço ideia. conheces? Não. Não? Isso é uma erva, uma ervinha tipo agrião, parecido ao agrião, mas é diferente, que nasce nas bermas dos rios e dos riachos. Será Beldroegas? Belderuega ou baldurega. Podes Aham. dizer das duas maneiras. Ok. Baldurega ou Belderuega, que aqui... aqui em espanhol O não Google, me lembro agora o como é que se Google chama. não sabe o que é. O Google não sabe o que Sim, mas é que tu é. tens o teu... Tu tens o teu... Não, o teu já Google em inglês. encontrou. Claro, Sopa claro, de não digo que... Beldroegas alentejana. E... epá, eu sabia como é que se chamava aqui. Mas pronto, é muito bom. É muito bom esse prato e o meu Zé Eduardo ah, gostava muito dessa verdura, sim, desse legume. Hum. Né? E é assim, pá. E, e olha, pá, esta semana passou. Não vamos entrar em grandes detalhes porque não sabemos se vai publicar ou não, mas tivemos uma conversa com a nossa amiga Rita. Com a Rita, Com a é Rita. verdade, Com a do Rita. cartão de embarque, proximamente poderão ouvir uma entrevista que fizeram ao diretor deste programa e ao co-diretor, co-apresentador. A nós os dois, vamos. Por isso é que eu dizia, não sei se vai ser, Nomenclaturas à parte. não sei se vai ser publicado ou não, ainda não sabemos quando é que vai ser publicado. Há quando, mas há de ser publicada. Tu achas? Eu acho que sim. Eu Não também digas espero que ela que vai sim. censurar. Também não fomos nada polémicos. Não. Acho que não fomos nada polémicos. Não. Foi. Quer dizer que eu me lembre, não é? Não, acho que não. Acho que não. Tocámos fizeste alguma referência histórica, ou várias referências históricas, mas não. Talvez. Esse podcast é muito bom, hein? Eu O fiquei. podcast da Rita é muito bom. Sim. Ela O faz. cartão de embarque, chama-se para os nossos ouvintes, se quiserem ouvi-lo. Sim. Está no NIT. Como era? NIT FM. NIT FM. FM, ou uma coisa assim. Sim. Do género. Sabes que no outro dia andei à procura de rádios online. Como publicar, ou seja, como publicar numa rádio online, e não fui capaz de encontrar assim coisas muito concretas, tenho que investigar um pouco mais, mas pronto. Para que tu publicasse o nosso para que nós podcast. nos metêssemos nisso, pá. Uau! Fizéssemos parte da programação de uma rádio. Imagina? Sim. Todas as quintas-feiras, das 10 até à hora que eles queiram, o nosso podcast. Mas até andei à procura. Começa às 10, não podemos garantir a que horas é que termina. Quanto é que custaria uma licença de emissão para emitir em AM, por exemplo? Em AM? Em AM,
Uau, teríamos Não sei, com não, todo o tu respeito, já viste? tu sabes o que era? Eu estaria orgulhosíssimo que parte da nossa audiência fosse composta por pastores. Imaginas? Claro, Já viste isso? pastores são os que utilizam muito a AM, não é? Sim, sim, sim. A onda média. Aliás, Claro. era destas. Eu acho que havia mais. Não sei, bom, o tipo de programação que havia em AM sempre era como mais alternativo, talvez. Não sei se. Não sei, eu acho que Pela razão que nunca seja, ouvi mas AM. eu ouvia bastante AM. Eu não. Aliás, havia. Agora não me lembro se isto era em AM ou FM, mas havia uma rádio que se apanhava a frequência. Não sei se era ao princípio, nos 80 MHz ou nos fins, nos 108 MHz, mas havia uma rádio que emitia os jogos da NBA e era uma rádio americana e eu não sei aonde e de onde é que aquilo vinha, mas eu sei que apanhava aquela rádio e era super difícil de apanhar aquilo porque era tão. Mas aonde? Em Queluz ou aqui em Madrid? Em que é luz, em que é luz, em que é luz. Ah, Em porque que é em luz. Madrid, Uhum. vês, é uma história muito gira, pá. Hum. E que está relacionada, até nós conhecemos uma pessoa que está relacionada com esta história que eu vou contar. Perto de Madrid, na zona nordeste, a caminho de Barcelona, na estrada de Barcelona, mas a 30 ou 40 quilómetros de Madrid, há uma cidade que se chama Torrejón de Ardoz. Em Torrejón de Ardoz há uma base militar norte-americana. Uhum. E aí, desde que estão aqui em Espanha, que não sei se é desde os anos 60, acho eu, 50 ou 60, como é tradição em todas as bases militares norte-americanas, tem uma estação de rádio. Aliás, falar de rap em Espanha, quando se fala do berço do rap em Espanha, o berço do rap em Espanha é Torrejón de Ardoz. Sim, não sabia. Porque os jovens sintonizavam a rádio norte-americana, Ok. então o rap chegava à Espanha, não pelos discos, antes chegava pela emissora Da rádio americana. da base aérea de Torrejón de Ardoz. Curioso. O pai do rap espanhol, que é de Torrejón de Ardoz, que eu não me lembro do nome dele agora, aficionou-se ao rap, porque é de Torrejón, e um dia apanhou a emissora, ver o que é que os americanos têm. E começou a ouvir rap. O que é isto? Isto é magnífico. Então foi a Madrid, a esta loja de discos famosíssima, que havia no centro de Madrid. Madrid Rock, ou Rock Fechou. Madrid, que fechou na Gran Via. Sim. E que em protesta continuam aí Aqueles esses dois irmãos não é? heavy metal, Sim. não é? Que são já duas figuras emblemáticas da Gran Via. Ele foi de Torrejón de Ardoz a essa loja para comprar os discos que ouvia nessa rádio e dizer, não, nós não temos essa música aqui. Então é curioso, pá. É curioso Madrid o Rock. poder da rádio, não é? E tu e eu somos amantes de rádio. E eu quando ouvi esta entrevista, ele é um gajo negro, pá. Não me lembro dele. Bom, é deste podcast que eu gosto muito de seguir, que é o El Sentido de la Birra. E nada, e gostei muito desta entrevista. Aliás, Torrejón de Ardoz, cuna berço do grafite e do hip hop em Espanha. Que curioso. Claro, porque são duas demonstrações ou duas representações artísticas verdadeiramente norte-americanas, que chegam aqui através dos norte-americanos que ocupam essa zona aí. Aliás, o nosso amigo que eu falava, que era o nosso amigo NP, o pai dele era militar norte-americano e por isso conheceu uma senhora que depois deu à luz
o nosso amigo, não é? Exato, exato. E havia uma senhora da Sandra Sutherland. Hoje mesmo é que eu a conhecia, da Rádio e Televisão Espanhola. A Montes é que a conhecia, me contou a história dela, que é uma jornalista espanhola, Sandra Lee Sutherland, e depois o segundo apelido é espanhol, porque pomos a ordem dos apelidos de uma maneira diferente, e o pai dela era militar dessa zona, porque ela é daí, de Torrejón, não é? Mas a influência, não é? Sandra Que deve de Sutherland. existir. Sandra Sutherland, não é? Uma senhora que tem 60 anos. Sim. Sim. Sim, que está na Rádio e Televisão Espanhola desde 1981. Eu estive hoje mesmo a falar disso com a Montes. São estas influências, não é? Que existem. Eu cheguei a comprar calças leves dos americanos, chamadas as leves dos americanos. Sim. Não é? Lá por influência, por intermédio da minha mãe, não é? Não sei se o Baeta e o Paulo César alguma vez compraram dessas calças de ganga também. Eram as calças dos americanos. Sim. Havia também. Houve uma altura, pá, quando eu devia ter para aí uns meus 16. Havia muita gente a vender calças por todo lado, de várias marcas. Havia muita falsificação também. Não sei se lembras de alguma marca assim. Havia as Mustang, havia as Wrangler. Havia as uniforme. Lembras-te do uniforme? Uniforme, sim. Havia Lee. Eu tive umas Lee, as Lee Gossip, que eram super largas. Mas havia outras marcas assim, Energy também, que era uma marca assim mais. Acho que era uma marca francesa, se não me engano. Mas nessa altura, pá, toda a gente vendia. Havia pessoal que vinha sempre com os carros e havia tanto contrabando. Yeah. Eu não sei onde é que o pessoal arranjava aquilo, mas havia muita contrabando, pá. De fatos de treino da Adidas também. Depois toda a gente andava vestido igual. Estou-te a falar isto nos 90, meu. Claro, eu tenho como referência a Feira da Ladra. E na Feira da Ladra vendia-se alguma coisa de contrabando também. Yeah. Sim. Mas havia muita confecção portuguesa na falsificação. Não, confecção e imitação portuguesa. Okay. Ou seja, o mesmo que fazem os chineses agora desde há uns anos. Ou seja, a indústria têxtil portuguesa era uma indústria têxtil. Sim. Era uma indústria potente. Sim, tinha fama. Potente, sim. A nível nacional e também internacional. Eu sei isso também por intermédio do meu amigo Fernando Teixeira, que teve uma fábrica na zona de Lousada. E toda a vida ele se dedicou, é alfaiate como o meu pai, e toda a vida se dedicou a esse mundo. É um homem que é como se fosse meu tio, vive na Argentina, uma pessoa absolutamente extraordinária, com uma vida magnífica, Fernando Teixeira. Então, pois, tu ias e eu comprei muita roupa, a minha mãe comprou muita roupa para mim e para a minha irmã, provavelmente, na Feira da Ladra. E nunca tive complexo eu de usar, comprar umas calças de gangue, umas calças de bombazina, um plover, um blusão, fosse o que fosse, não é? Eu lembro-me, por exemplo, quando a minha irmã, quando abriu, tu lembras, alguma vez ouviste falar da loja Porfírios, de Lisboa? Sim, sou. A loja Porfírios é um hito. Abriu, eu acho que foi a primeira gota de modernidade que eu tive conhecimento. Atenção, não digo que tenha sido a primeira pioneira. Loja moderna. Depois também havia uma sapataria na Rua Garré, caríssima, mas super moderna. Sabes? Vês essa sapataria e a Porfírios, sabes a quem é que eu associo? Sobretudo os Porfírios. Associo os Porfírios ao António Variações. Porquê? A minha irmã tinha um blusão de algodão, que eu usei esse blusão também. Um blusão feito com este tecido como se fosse de fato de treino. Ok. Mas blusão, e depois era como se fosse tipo um blusão de penas. Dos Porfírios. Preto e cinzento. Eu adorava esse blusão.
Mas uma coisa Sim. super 80s. Yeah. E uma vez eu lembro-me desta história, meu, de estar com a minha irmã, não me lembro do nome da rua onde estavam os Porfírios, mas a loja Porfírios estava numa transversal das ruas da Baixa. Uhum. Ou seja, não estava nem na Rua do Ouro, nem na Rua da Prata, nem na Rua Augusto, estava numa transversal. E fazia esquina, se bem me lembro. Eu adorava aquela loja era giríssima por ver as coisas diferentes, e quando íamos com a minha mãe dizia, eu isso posso comprar, eu para isso não tenho dinheiro para isso, porque não sei se realmente era assim tão caro ou era tão transgressor, um estilo tão transgressor, que se calhar preferia dizer, em vez, para não te dizer que não te deixo usar isso, prefiro dizer que é mais caro, não sei. Também nunca falei disso com a minha mãe, nem sei se ela já se lembra, se tem memória suficiente para relembrar estas histórias. A coisa é que eu e a minha irmã, uma vez estávamos em frente da montra dos Porfírios, e ao nosso lado estava uma rapariga que era do Gil Vicente também, que a mãe era modista, e estavam a tirar fotografias a alguns modelos que estavam na montra para que a mãe dela fizesse. Comprar depois, comprar provavelmente os tecidos. Aonde? Na Rua dos Fanqueiros. Na Rua dos Fanqueiros, onde o meu vizinho da Portela, o Sr. Vaz do 10º andar, era escaparatista. Numa loja de confecções, e foi empregado dessa loja de roupa, na Rua dos Fanqueiros, e ele era quem fazia as montras, todas as estações e não sei o quê. O senhor Vaz. Queres ouvir um pouco da história da loja Porfírios? Sim, tens aí. Olha, Conta aí. Em dezembro de 1965 é inaugurada em Lisboa a loja Porfírios, especializada em vestuário jovem, com roupa confeccionada em Portugal, mas copiada da Carnaby Street de Londres. E de outras referências da moda da década de 60 e 80. A loja localizada na Rua da Vitória 55-63 tinha 2 entradas, salas escuras, corredores estreitos, escadas em caracol, luzes psicadélicas, que era uma catacumba aquilo, a tocar bem alto e a fazer lembrar um ambiente de discoteca. Tu nunca foste a Porfírios? Não. Fazia a minha ideia. Eu, para mim, um dia, também não te vou dizer que ia todo, mas fui várias vezes aos Porfírios, e o símbolo era um círculo preto, como se fosse um alvo, não era? Sim, estou a ver agora, estou a ver agora para fotografias. Entrei aqui numa, se quiseres entrar aqui num eu passo-te isto por WhatsApp, que é mais fácil. Ok, por favor, sim, faz-me esse favor. Porque é um blogspot, Lisboa de antigamente. Claro. .blogspot.com. Eu passo-te isto pelo WhatsApp e assim podes entrar tu também. Tem fotografias da época, pá. Espetáculo. Fotografias em preto e branco. Que giro. Eu ia te dizer que a primeira vez que eu devo ter visitado Lisboa nem sequer foi sozinho, ou seja, mas quando já era adolescente, fui de comboio, acho que era 2 de janeiro, fui com um amigo meu vizinho, porque ele na altura acho que já trabalhava no McDonald's, porque ele é para aí 3 ou 4 anos mais velho do que eu. E de repente fizemos uma visita. Eu lembro-me que era um dia 2 de janeiro porque Lisboa estava completamente vazia. Claro. E fui às Amoreiras, ao centro comercial das Amoreiras. Grande viagem esse dia. Para mim foi o meu tour do dia, pá. Foi a primeira vez e devia ter para aí que 13 ou 14, coisa assim do género. Por isso estes momentos que tu viveste, e não digo isto com nenhuma intenção negativa, nem eu crítica, também tenho essa intenção, mas para mim tudo isto passei ao lado, ou seja, não vivi estas coisas, não é? Eu lembro-me de ter ido com o meu pai, mas eu acho que não sei se o meu pai soube ou descobriu, mas eu lembro-me de ter ido com o meu pai ao sítio onde faziam, eu acho que já te falei disto, os blusões de São Bernardo, que eram uns blusões. Tu disseste-me isto. Que eram uns blusões muito bons. Até a GNR usava aquilo. Usava esse estilo desse os verdes. Sim. Havia blusões brancos, pretos, vermelhos,
sei lá, havia de tudo, pá, e era um material inífugo e tudo, naquilo nem pegava fogo nem nada, era uma coisa espetacular. Sim. Eu lembro-me de ter ido com o meu pai ao sítio onde os faziam. Mas nem me lembro o nome da rua, nem me lembro, não faço a mínima ideia onde é que ele estava. Mas são estas pequenas experiências que eu tive, mas à parte disso eu desconhecia completamente Lisboa. E eu às vezes assumo, mas claro, não posso assumir, porque claro, eu ia aos Porfírios a pé. Imagina, claro. Ou seja, não me é estranho, o nome soa muito. E eu, obviamente, ser uma loja tão conhecida, devo ter ouvido falar dela, de certeza absoluta, mas agora, mesmo olhando para as fotografias, não sou capaz de associar. Aliás, acho que a loja encerrou em abril de 2001. Imagina. Que pena, meu. Abril de 2001? Aqui, bem, a Porfírios é uma referência para toda uma geração e um marco relevante na criação da moda jovem, até então inexistente, como refere o estilista Manuel Alves. A única ligação com o mundo, num Portugal pautado por uma mentalidade um pouco tacanha e provinciana, a loja remava contra a maré e o obscurantismo do país. Encerra portas em abril de 2001. Uau, ou seja, fechou estando eu em Porto Rico aí. E eu aqui. Que coisas, meu. E eu aqui em Madrid. Pois essa loja era magnífica. Era uma... E era isso, tu chegavas e sentias que estavas num sítio moderno. A sensação que eu tinha era essa. De estar num sítio de uau. Claro, 65. Isto é diferente. Hein? Isto é diferente. 65 foram 10 anos antes de eu nascer. Claro. Incrível. Sim, foi nesse período já em que já se notava uma certa abertura. Claro, mas lenta, mas aqui, uma certa abertura, claro, do Estado Novo, não é? Claro, ainda assim, claro, ou seja, 25 de Abril ainda não tinha acontecido, então isto foi em plena ditadura. Sim. Não é? Curioso. Mas é giro, pá, é giro ver estas fotografias. Aliás, há uma das fotografias, eu não sei se já chegaste a entrar no link. Não, vi que já me chegou aqui. Mas a segunda fotografia é destas fotografias que eu adoro, pá, eu adoro ver fotografias assim, que é uma fotografia do momento. Ou seja, vês pessoas reais que estavam naquele momento, naquele instante. E que não estão a pousar, não é? Exato, seja, pá. Uma instantânea do momento cotidiano. Vês os homens, todos os homens com fato e gravata, todos os homens nesta fotografia estão com fato e gravata. Todos. Claro, aí está, o tal símbolo. Exato, sim, e as porque senhoras, era como se vestia. E as senhoras também super arranjadas. Dá-te conta que já uma vez falámos disto. Sim. Agora há uns quantos programas falámos disto. Não sei se te lembras quando como se vestiam os nossos pais, como a gente se veste agora. Sim. Porque, vê bem, tu não viste o que tu me leste, tu os Porfírios, que trouxe a Lisboa a moda jovem. Não existia a moda jovem, era homem e mulher. E isto foi uma coisa que eu já te contei também há uma data de tempo, que lembro-me de ter aprendido com o pai do Filipe, porque um dia estávamos lá em casa, eles viviam em Alfama ainda, e ofereceram-lhe uma coisa que eu fiquei com isto na cabeça. Ofereceram-lhe a enciclopédia da história da vida privada. E já me falaste disso. Sim, e ele falando aí, porque estávamos aí os rapazes, mas que é isso da vida privada? Então ele explicou, por dar-te um exemplo, a roupa de bebê, estamos a falar dos anos finais dos 80, início dos 90, provavelmente, quando eu tive esta conversa com o pai do Filipe. Ele dizia, e explicou, aliás, estava num dos volumes dessa dita enciclopédia, que no início do século XX não havia ainda roupa de bebê. Ou seja, os bebés e as crianças vestiam-se, se eras menina com a roupa de mulher ao teu tamanho, o mesmo acontecia com o homem. Certo. Não havia os baby girls, não havia a roupinha de bebê. Claro, por isso é que se viam os meninos e as meninas vestidas como se fosse de gala, não é? E, por exemplo, ou seja, eu vejo fotografias da minha mãe. Da minha mãe, por exemplo, não tenho muitas, mas há uma fotografia da minha sogra, que é uma fotografia dura. No fim de contas, até uma fotografia dura, porque é uma fotografia da minha sogra com os irmãos, não é?
mas é uma fotografia. Para ver, a minha sogra nasceu em 1935. Isto é uma fotografia que provavelmente a minha sogra tivesse 10 anos, ou seja, uma fotografia de 1945. 1945 em Espanha, pós-guerra. E tem um irmão mais pequenino, não sei se era o tio Vicente, não sei. Mas o que eu quero dizer é que pequenina, mais pequenina, e não tem roupa de criança. Roupinha de criança tem o mesmo, depois tem um avental mais pequenino, tem uma saia mais pequenina. Essa fotografia é absolutamente magnífica, mas é duríssima. Duríssima porque vês a fome e a pobreza, não é? Mas pronto, eu gosto muito dessa fotografia. Vou-te mostrar essa fotografia porque eu tenho aqui. Não sei se tu a consegues ver. Uau. Estás a ver? Até os rasgos do rosto são diferentes. Pá. Tu já vês que não sorriem. Claro. São 5 crianças que o pai morreu, que o pai combateu na guerra, que o pai foi prisioneiro de guerra, que o pai esteve num campo de concentração. Vês tudo aí. Mas pronto, voltando à parte mais que nós falávamos, vem a criança que está no centro, que é praticamente uma bebê e não tem roupa de bebê, tem um vestidinho. A minha sogra é que está com as mãos cruzadas à frente. Sim. E parece estas fotografias que a gente vê do Cartier-Bresson e desta gente que andou para a mim faz-me lembrar, que andaram por aqui a tirar fotografias da Guerra 30, Civil. Mas nos anos 30, de fome, ou seja, da Grande Depressão, dos Estados Unidos, americana, exato. Sim. Quando tiravam as fotografias às famílias dos agricultores, que não tinham nada e não sei o quê. Sim. Esta fotografia é potentíssima, é a fotografia do grupo, da família. Uau. Mas é potentíssima. Mas o que eu acho curioso nessa imagem é tão diferente. Eu não sei se não sei explicar se é pela cor, se é porque talvez da forma como a fotografia era também tirada naquele momento, mas eu não consigo identificar um rasgo de uma raça, ou seja, são europeus, são asiáticos talvez é demasiado, mas sabes porquê? Porque quem dá esse... Não, continua. Não, eu ia dizer que acontece-me também vendo fotografias de Madrid dos anos 30, dos anos 20, dos anos 30, ou seja, fotografias muito antigas também aqui, porque até os próprios madrilenhos eu acho que eram diferentes. A fisionomia do madrilenho daqui, ou seja, o local, o nativo daqui era diferente. Não sei. Eu acho que tu te referes a uma coisa, ou eu interpreto desta forma. São os rostos da fome e da pobreza. Pode ser. Porque se tu, das mesmas épocas, há uma coisa fantástica. Se calhar também na altura não havia tanta mistura sim, a nível genético. Mestiçagem. Sim, exato. Falas de mestiçagem. Sim. Mas isso é fácil de ver. Tu vais à internet agora, mas depois vou-te explicar um exercício absolutamente magnífico que eu e o Juanjo Talavante gostamos, as poucas vezes que fomos juntos ao Rastro, já há uma data de tempo que não vamos, um dia se quiseres vamos os dois, porque é uma experiência que merece a pena. Mas já te vou contar isso. Se tu vais à procura deste mesmo tipo de fotografias e pões fotografias, não sei o quê, anos 30, classe alta e pobreza e fome, tu vês que os rasgos, são totalmente diferentes. Então, isto que eu acabei de mostrar agora é a cara da fome, é a cara da miséria, é a cara da pobreza. E isso faz com que as pessoas sejam todas iguais. É assim. No momento em que as pessoas estão nutridas, não é? Ou seja, tu e eu, vê bem, e é um exemplo fortíssimo, mas tu e eu somos agora prisioneiros e vamos para um campo de concentração e tu e eu ficamos os dois com 41 quilos, tu e eu somos iguais. No entanto, agora que estamos nutridos, notam-se as diferenças entre os dois. Sim. Um tem mais cabelo, outro tem menos cabelo, não sei o quê, tá. Tem uma cara mais redonda, o outro mais fininha, não sei o quê, dá a perceber?
Agora, tu vais à Pode ser isso, procura de sim. fotografias das classes altas, então aí vês, epá, há uma diferença. Yeah. O que eu te ia dizer do rastro, há um posto de velharias ou de Antiguidades. antiguidades Uhum. de um homem que vende, um homem ou uma mulher, não sei, uma loja, vamos, que vende fotografias. Oh. Mas fotografias familiares, de álbuns, fotografias de pessoas, como há esta coisa destes programas norte-americanos de que compram arrecadações e não sei o Sim, quê. sim, sim, sim. Então tu vais ali e compras fotografias de casamentos, fotografias de funerais, Oh. fotografias de mortos, fotografias de militares. Uhum. É impressionante este Sim. posto. É impressionante. Então tu chegas, tens uma caixa e tu vais, quanto é que custa esta? €1, 2, não sei o quê. Yeah, yeah. Umas em melhor estado, outras em pior estado. Mas e eu e o Juanjo, quando paramos nesse posto, Uhum. nessa loja, a gente paramos, ficamos sempre com fazemos essa pausa de tentar pôr um argumento, dar uma história Uhum. a essas personagens que aparecem na fotografia. Pá, há Sim. umas que são inquietantes, fotos de mortos, Uhum. quando se tiravam fotografias aos mortos. Yeah. Claro, impressionante. Pá. E esse, vês, e eu que, como tu sabes, que cheguei a vender com a minha prima, com a minha amiga Susana, cheguei a vender na Feira da Ladra, Uhum. nunca vi este tipo de venda de fotografias, Uhum. porque são fotografias familiares. Pá. Sim, sim, sim. Impressionante. É um pedaço da história, pá. Claro, mas A é um pedaço fotografia. de uma história de alguém. Sim, yeah. Porque não é coisas que tu vais... Olha, uma fotografia do Yeah. Presidente da República, Manuel Assanha. Não, Sim. não, são fotografias que tu não sabes quem é. Yeah. Sim, é um Sabes? pouco, um pouco como esta fotografia daqui, não é? Que eu vejo da rua e vês estas pessoas no momento da vida delas e alguém saca uma fotografia, percebes? Não é como hoje em Claro. dia que tudo está premeditado e tudo está orquestrado, ou seja, tudo é coreografado. Aqui não, é uma fotografia do momento na rua, plaque. E vês as pessoas como eram naquele momento, não é? Aqui não há nada pousado, não há nada coreografado, pá, e por isso eu gosto deste tipo de fotografia, é espetacular. Sim, as redes sociais vieram trazer muito... As redes sociais romperam com essa espontaneidade, não é? Yeah. Com essa... Porque está tudo preparado, não é? Sim, a saturação de imagens. Tu não sei se agora tiveste essa experiência ou não, mas agora o Instagram oferece esta coisa que se chama Reels. Sim, não sei bem o que são os Reels. São como pequenos vídeos curtos, não sei se são 30 segundos ou menos, mas que te mostram situações cotidianas, não é? Em teoria. mas só é tudo tão já aborrece, percebes? Já aborrece. Mesmo que o vídeo seja engraçado, seja curioso, seja cute, seja amoroso, seja não sei, aborrece, pá. É tudo tão... Parece tudo tão fabricado já que já não tenho paciência para aquilo, pá. Não tenho paciência. Olha, antes de nos... olha, gostei muito da nossa conversa de hoje, sabes porquê? Porque é destas... tenho que reconhecer isto porque eu acho que às vezes não te dou o devido valor nestes momentos que nós temos onde eu aprendo muito de ti, da tua... Especialmente estes momentos em que tu falas de Lisboa e destas coisas que já também falámos, não é? Do meu desconhecimento do que é Lisboa, mas que eu sinto muita curiosidade e fico sempre muito interessado em saber, especialmente aproveitando a tua experiência de vida e a tua perspectiva. Agradecer-te por isso. Eu vivi muito Lisboa, pá, e eu vivi muito Lisboa fruto da amizade com o João e com o Filipe. Yeah. Eu tenho a certeza, eu já era um miúdo inquieto e tinha vontade de conhecer e tudo isso, mas graças a juntar-me a essas duas personagens, que ainda hoje, como sabes, temos relação, desde os 14 anos que nos conhecemos. Eu vivi muito Lisboa, muito, e principalmente quando o João, que foi o primeiro em ter carta de condução e em ter carro, comprou um Mini, que era um Mini verde, a gente calcorreámos Lisboa por todos os lados. Isso é fantástico, pá. Eu acho isso tão fantástico. E então eu, por exemplo, eu conheço
melhor dito, eu conheci muito bem Lisboa. Eu conheci muito bem Lisboa. Eu quase que podia ser, eu com 23 anos podia ser taxista de Lisboa. Sim, estou a dizer, não é? Eu com 23 anos podia ser taxista de Lisboa. Provavelmente tinha que treinar algumas zonas, obviamente, Yeah. mas eu conhecia muito, muito bem Lisboa. E vivia Lisboa, e sempre gostei muito de Lisboa. Mas, Agora que falas desse taxista, tu lembras-te aqui em Madrid que os taxistas levavam uma espécie de livro que era um guia sim, que tinha o calharreiro amarelo, Epá, super grande. Sim. era um show. Quando não conheciam E, uma rua, claro, iam lá buscá-lo. iam lá buscá-lo. Claro. E agora é raro o taxista que não leva um GPS. Yeah. Um telemóvel, Sim. telemóvel, não sei o quê. Acho que ninguém. Que já não tem. Olha que eu há uma data de anos vi, não sei se era uma reportagem ou um documentário das provas e dos testes que um taxista tinha que fazer para ser taxista de Londres. Em Londres. Tinham que saber todas as Tinham que ruas, saber os cruzamentos, as interseções. Eu lembro-me de uma passagem desse documentário ou reportagem que dizia, ok, você apanha um cliente na rua tal que quer ir à rua tal e são 3:30 da tarde. Por onde é que você vai? Porque tem que saber o trânsito que há. Pá, eu adorei isso. Sim. Era Eu fiquei, impressionante. como é que é possível? E agora... Não, e atenção, e de certeza que era um alvo de estudo do ponto de vista neuronal e cognitivo, o cérebro dessas pessoas. Completamente. De rapidamente conseguir traçar um mapa. Sim. Ok, isto é tac. Ok, vamos por aqui. Pum. E depois há esta sequência, já que estamos a falar de taxistas, o bom das nossas conversas é o que a gente mistura, como a gente mistura as coisas. E depois há esta parte já mítica do ponto de vista cinematográfico, que é dos filmes norte-americanos, quando um ator ou uma atriz apanha um táxi em Nova Iorque. Sim. E que diz, quero ir à 53, mas por favor, leve-me pela 7ª com a 42, não sei o quê. E o taxista reclama. Claro. Diz, no, but it's too many traffic. It's too much traffic. No. Follow that car. In a city where a taxi driver grows and Há muito tempo não convidávamos o nosso locutor de trailers. In a world where only cab drivers survived the Holocaust. In a city called Madrid, there was a chulapo and a chulapa. They fall in love, but their families didn't want that. They were against their relationship. Olha, temos que agradecer. Temos que agradecer. Epá, muito obrigado. Eu já ando há 10 episódios, pelo menos. Eu não sei se isto é real ou não, mas aqui as estatísticas do Anchor já sei o que é que vais dizer. Dão-nos como um 13%, se não me estou enganado, 13% de ouvintes, exato, 13% de ouvintes nos Estados Unidos. Ou seja, é o terceiro país, contando Espanha primeiro, Portugal segundo, Estados Unidos terceiro, que nos ouvem. E quando não é? Sim, é magnífico. Aliás, eu desafio não, mas gostava que qualquer um desses ouvintes que faz parte lá. desse 13% que nos dissessem qualquer coisa. Para realmente ter a certeza de que é real, porque, claro. Ou seja, desses 13%, 26% estão em Washington, Washington DC, ou seja, 18% na Califórnia. Ok. É que nós estamos a falar de 1% nem 2%. Ou seja, não é uma pessoa nem duas pessoas. Claro. Há umas quantas pessoas aqui a ouvir. Não sei dizer exatamente quantas, mas... Eu gostava, inclusivamente, que as pessoas que nos ouvem em Washington fossem empregados governamentais e os que nos ouvem desde a Califórnia fossem surfistas. Isto porque eu sou um homem, como tu sabes, que eu gosto muito dos estereótipos. Já está. E de Ohio, o que é que dizes? Ohio? Porque são o terceiro estado. Ui, que são Amish? Isso são Amish? Que têm este gosto pelas línguas antigas e vão contra as regras e querem aprender português? Virginia, Texas, Florida, New Jersey,
Vês? Ou seja, New Jersey é normal, onde há uma grande New comunidade Jersey, portuguesa. metade é português, não é? Mas não sei, pá, eu acho fascinante. Ou seja, eu tento não ser demasiado cético com isto, porque eu também, por exemplo, eu às vezes ouço conteúdo online e uso um programa de VPN, ou seja, que põe uma máscara da IP que nós usamos, ou seja, eu posso ver conteúdo americano. Já há muito tempo que eu não te ouvia falar chinês, mas vi que não perdeste essa capacidade, exatamente. Ouvi falar de VPN, que altera o IP. VPN, o Virtual Private Network. Ok. Tu não usas uma VPN para conectar ao teu não, trabalho? Eu normalmente uso a eletricidade. Internet. Tu tens a certeza... Não, o teu computador de casa, ou seja, tu quando ligas à rede do teu trabalho, de certeza que se liga através de uma VPN. Sim, aliás é norte-americana. Porque o Google, quando eu abro o Google, é norte-americano. Ou seja, porque a rede que eu utilizo, não sei explicar, mas é como se estivesse nos Estados Unidos. É por isso, porque entras dentro de uma IP americana. Ou seja, a IP é o que identifica, o que te identifica a tua ligação com o servidor. Mas pronto, tecnologias à parte, ou tecnicismos à parte. Sim, porque eu estou aqui preparado para cantar o hino dos Estados Unidos, pelo menos a primeira parte, que é a única que sei. Não, era esta curiosidade que eu já andava há montes de semanas para me lembrar disto, para fazer esta referência e realmente... Sim, é verdade que já tinhas falado nisso. Se realmente há pessoas que nos ouvem do outro lado do charco, que nos digam olá através das redes sociais, do nosso podcast no Instagram, no Facebook, no YouTube, sei lá, que digam pelo menos olá, sou de Ohio, sou de New Jersey. E tu já viste o maravilhoso deste podcast, que eu comecei o programa de hoje a cantar um chotis e termino com Oh, say can you see by the dawn's early light was so proudly we hailed at the twilight's gleaming. Sim, o título deste podcast vai ser God Bless America. Não. Não, definitivamente não. Aliás, não. O encarregado do naming és tu. Hein? Aliás, tenho que dizer que dois de fiéis e assíduos ouvintes não gostaram muito do episódio Calendário. Não gostaram do título ou não gostaram do episódio? Não, do título só. Dos episódios, eles em ocasiões são mais críticos que outros, o qual é fantástico, porque eu gosto muito do espírito crítico das pessoas. Mas que me venham dizer à cara. Que venham dizer à cara, pá. Exato, e gosto muito pouco das palmadinhas nas costas, mas é verdade, eles também podiam, em vez de mandar um WhatsApp a mim, podiam pôr qualquer coisa nas redes sociais. Mas pronto, obviamente, não vale a pena dizer de quem é que estamos a falar, porque eles sabem quem são e tu também sabes quem são. Aliás, já falei deles hoje. Sim. Mas não faz mal. Cada dia gosto mais deles. Não, eu aceito a crítica, mesmo que seja destrutiva. Não, mas eu gosto dessa parte surrealista da atribuição dos títulos. Sim, é verdade. Já falámos disto. Como é que surge? Sim, já falámos disto. Eu curti, a parte que essa responsabilidade levas. Eu acho que em 90 e tal programas eu escolhi 2 títulos. Porque eu curto à brava. Mas a maioria dos títulos são coisas... Bom, vamos lá ver, são coisas que já dissemos um e outro, mas a maioria dos títulos, aliás, os últimos títulos são quase coisas, a maioria das vezes são coisas que tu disseste. Claro, mas quer dizer, mas que tu que é uma curiosidade dentro da curiosidade. Sim, mas é que é giro, por isso, porque damos, exatamente, ou seja, não tem e acho que é melhor assim, porque seria muito pior se nós disséssemos, ok, o programa hoje vai se intitular assim. E então, claro, tu tinhas que já te condicionava. Claro. Chama-se calendário, tem que falar do calendário gregoriano. Ou se calhar... Tem que falar de quando mudaram o calendário. Tem que falar de quando os gregos passaram uma semana a ser 7 dias. Eles fizeram referência ao prometo que é só chá e calendário. Sim, provavelmente. Sim, acho que sim. Então, vamos lá.
Claro. Mas é que isto é o fantástico de apanhar estas coisas que me chamam a atenção. Eu farto-me de rir. Porque esta cena, o calendário, por exemplo, foi os primeiros 5 minutos do episódio contigo a falar da aplicação que descarregaste para o telefone. Percebes? Que era uma coisa totalmente absurda e mentira, porque eu não descarreguei absolutamente nada. Obviamente. Mas pronto, claro. E pronto, eu decidi chamar o calendário. O calendário. Já está. Epá. E vai continuar a ser assim. Não, sempre. É a tua forma particular de utilizar a técnica do clickbait. Já está. Ou atrai o pessoal a ouvir os episódios, ou diz... Ou o pessoal diz, calendário. Esta semana não ouço. O calendário. Aliás, e o último chama-se problemas de transmissão, porque houve algum momento... Algum momento do episódio alguém disse problemas de transmissão. Eu já não me lembro exatamente do momento em que foi isso, mas tivemos problemas de transmissão. Começo a ter medo do possível nome do programa de hoje. Mas pronto. Hugo, até à próxima, querido. Não vou fazer spoilers, mas os dois, bom, não interessa. Ok. Não interessa. Bom, até à próxima. Meus caros amigos, não se esqueçam de nos ouvir nas redes. E digam qualquer coisa dos Estados Unidos. Exatamente, pá. USA, dos Estados Unidos, de Portugal ou de Cuenca, de onde quer que seja. Ou de onde nos ouçam, pá. Dizem: olha, eu sou de tal, ouço-vos todas as semanas. Ou lá desde Kinshasa, sei lá, de onde quer que seja, pá. Sim. Olha, pode ser o título deste episódio de hoje, desde Kinshasa. É arriscado, mas é Kinshasa giro. Com amor. E é um clickbait. É um clickbait brutal, pá. Deixa o pessoal naquela desde Kinshasa. Mas onde é que estes gajos foram? Então estes gajos agora foram a Kinshasa. Até Kinshasa. É mentira. Mas pronto, obrigado aos que nos ouvem de cada semana de forma religiosa. Ou não, de forma religiosa não, de forma assídua. E os que nos veem desde o YouTube. Espero que estejam a gostar deste formato também, embora os puristas do mundo da rádio... Eu não vou mencionar nem apontar dedos, mas pronto. Não gostem tanto deste formato, mas eu curto, está brava, pá. Eu curto. Mas curto. E pronto, e é assim. Pessoal, obrigado, Luís, meu caro amigo. Obrigadíssimo. Grande abraço. Pessoal que está aí desse lado. Até para a semana. Tchau. Tchau.